E agora vamos falar da educação e cidadania e dos desafios da educação especial em Florianópolis. Repórter Geiseriel Cunha. Hoje no Educação e Cidadania você vai saber um pouco mais sobre a Associação Pais em Movimento, que lutam pelos direitos das pessoas com síndrome de Down. Vamos falar da importância da arteterapia para os idosos. A proposta foi trazer alguma coisa que estimulasse eles, que promovesse a interação deles também, porque eles se envolvem uns com os outros, a participação, e isso tem surtido um efeito bem positivo aqui na nossa instituição. Destaque para os 13 anos do jornal Notícias do Dia. Repórter Paulo Miller. O conteúdo do impresso está cada vez mais alinhado com as plataformas do ND+. O site e o aplicativo para celular trazem uma nova experiência de interatividade para o leitor. E aqui no estúdio vamos conversar com Luiz Meneguin, diretor de conteúdo do Grupo RIC. Hoje também tem um papo com o psiquiatra Sérgio Barbosa Bruschi sobre a depressão na adolescência. E tem ainda a Semana Municipal do Livro Infantil de Florianópolis. Hoje no Educação e Cidadania você vai saber um pouco mais sobre contação de história. É a Semana Municipal do Livro Infantil, já já. Veja a partir de agora, já está no ar Educação e Cidadania. A Semana Municipal do Livro Infantil foi marcada por uma contação de histórias e atividades de todos os tipos para a garotada. Até yoga você vai conferir agora na matéria do repórter Geiseriel Cunha. Olhando assim, até parece a hora do sono, né? Todo mundo deitado, relaxando. Mas não, é uma sessão de yoga na escola. E a yoga faz parte da Semana Municipal do Livro Infantil, que tem como tema este ano uma viagem pelo mundo da imaginação. E cá entre nós, para viajar, precisa estar bem relaxado. A criança ela precisa estar equilibrada, ela precisa trabalhar a paciência, né? Para parar, para fazer uma leitura, ela tem que estar tranquila. E o yoga traz isso, traz esse equilíbrio na criança, né? E não é que a pausa para o descanso serviu mesmo? Olha eles aí, com os olhos fixos, prestando atenção a cada palavra. Gesto da Claudete, que aliás é uma gigante quando o assunto é contação de história. Ela é fundadora da Academia Brasileira de Contadores de História e também é mediadora de leitura animada. A contação de histórias serve para sublimar memórias, memórias afetivas, querendo ou não, elas estão em nós e nós de alguma forma estamos nelas por meio dos nossos familiares, né? Esta é a 10ª edição da Semana Municipal do Livro Infantil. Os livros que leram e as histórias que ouviram são de autores catarinenses ou que moram em Santa Catarina. A programação contou com teatro, música, contação de histórias, rodas de conversa e lançamentos e doações de livros, o que facilita o acesso dos alunos à cultura. É o período em que nós intensificamos, a Secretaria de Educação intensifica as ações de leitura, de vivências, de experiências para as crianças, né? Vivências diferentes em diferentes lugares da cidade, em diferentes momentos e diferentes experiências. E é claro, quem se deu bem mesmo foram as crianças, que puderam ler e se divertir à beça. Eu adorei. Eu gosto muito de ler. E a história que eu gostei mais foi a da tartaruga, das penas, assim, foi bem legal. Ai, que bacana. É isso aí, garotada. Vamos ler, vamos ler. Nunca se falou tanto sobre os transtornos psicológicos que acometem a sociedade, em especial na adolescência. Em 2017, a Organização Mundial de Saúde escolheu como tema do ano a depressão. O Brasil não foge à regra. O país tem o maior número de casos de depressão da América Latina e os jovens estão no topo da lista. Então, para falar sobre o assunto, nós convidamos o psiquiatra Sérgio Barbosa Bruschi, e que é o nosso convidado de hoje, nesse momento. Bem-vindo, doutor Sérgio, à Educação e Cidadania. Doutor Sérgio, a depressão entre os adolescentes hoje pode ser considerada um problema de saúde pública? Claro que sim. A terceira causa da maior depressão é na população que procura o hospital e procura o consultório, né? É uma quantidade muito grande de pessoas deprimidas na adolescência, muito grande.
O senhor tem um currículo maravilhoso. Inclusive, o senhor trabalhou com muitos jovens na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Trabalhei. Famílias desestruturadas, violência doméstica, pode desencadear a depressão? Claro, porque envolve também a relação familiar, envolve também a herança da pessoa, a herança materno-paterna, não é? Se os pais têm história de depressão na família, aquela criança vai herdar geneticamente essa tendência para a depressão. E o meio pode equilibrar isso ou não, pode agravar essa situação. Mas essa questão do mundo atual, digamos, esse excesso de consumismo, muitas vezes as famílias, elas não têm condições, talvez, de atender a todas as demandas dessa garotada. Isso pode gerar... Pode, eu acho que a família é uma coisa muito importante, é um fator importantíssimo. O pior que isso é a desunião familiar. Claro, a família mal estruturada é que promove essas complicações na adolescência. A criança nasce, desenvolve em cima de identificação com pai e mãe que tem problemas de saúde mental. Geralmente tem problema genético de doença mental. É impossível a gente falar de depressão sem lembrar daquele caso, né, de São Paulo, lá de Suzano, né? Onde aquelas crianças lá se mataram. E fala-se que uma dessas crianças, né, que estava lá matando, ela sofreu muito bullying. Isso pode desencadear uma corrente de violência, digamos assim? Claro que pode sim, porque fica uma repressão que tem que um dia se extravasar, sair da pessoa, não é? Mas eu acho que sempre é uma tendência para esse comportamento desviante, agressivo. Porque, veja bem, a criança cresce e se identifica com pai e mãe. Se a identificação é ruim para a criança, ela não incorpora o conteúdo afetivo dos pais, ela cresce sem ter nenhum modelo de relação emocional com ninguém. E essa criança que se transforma no adolescente, né, esse silêncio, essa reclusão que ele vai guardando dentro dele, isso se transforma em depressão, pode ter consequências muito sérias? Muito mais grave. Olha, a situação de Suzano aconteceu recentemente, no final do ano passado, nos Estados Unidos, né? Não, mas nos Estados Unidos vai frequência. Mas aconteceu na Rússia. Na Rússia? Na Crimeia, né? A Crimeia está naquele problema com a Ucrânia, mas a Crimeia, um jovem de 18 anos entrou numa escola secundária, matou 20 pessoas e suicidou-se depois. Ele era da organização nazista da Crimeia. E, assim, como é que a gente pode prevenir? Como é que os pais, as famílias, os educadores podem prevenir esse tipo de situação? Olha, eu acho que a questão passa pelo domínio afetivo da família, sabe? Comunicar afeto, frustração, a realidade para os filhos, né? Mas sempre com conteúdo amoroso, é muito importante isso, sabe? E aos educadores observar, talvez, com mais atenção e carinho com os seus alunos? Claro. Eu vinha para cá hoje, se me permitir, peguei uma URB, um rapaz, para mim, doutor, eu tenho um filho pequeno, 10 anos, eu proibi ele de jogar um videogame porque ele me desrespeitou. Eu achei, ele proibiu, conversou com o filho, explicou por que estava fazendo isso, deixou o filho de castigo, mas explicou por que estava colocando ele de castigo. Achei isso muito interessante. E é um motorista de táxi, uma pessoa que você não espera essa visão tão bonita do respeito humano pela criança, né? Ele explicou por que não pode. Não pode, explicar por que não pode. Exatamente. Então, não é só proibir, não é só barrar, né? É um respeito, olha. Eu tenho 3 filhas pequenininhas ainda, eu bati no quarto. Filha, posso entrar? Para entrar no quarto da minha casa, minhas filhas, eu bati no quarto. Posso entrar, filha? Entre, pai. Eu entrava no quarto dela. É respeito pelo filho. Ele apenas tem que respeitar também. Se respeita, o modelo é esse. Então, novo modelo, esse desviante acontece. Aí vem o uso do tóxico, por exemplo, para complementar o que falta em casa. Isso é um problema, a família é muito importante. Né? O tóxico substitui a falta de amor em casa, né? Exatamente. E igual a ilusão que aquilo vai se perpetuando, não é? Doutor Sérgio, muito obrigada por esse alerta aqui no Educação e Cidadania. E obrigada por ter vindo aqui em nossos estúdios na Record News. Eu agradeço muito a vocês, a atenção de vocês também. Muito obrigada. Gente, depois do intervalo, nós vamos falar com Luiz Meneguinho, diretor de conteúdo do Grupo RIC, sobre isso aqui, ó, os 13 anos
né, do jornal Notícias do Dia. Mas também vamos ter também uma outra reportagem sobre os benefícios da arte-terapia na vida dos idosos. É rapidinho, a gente já volta.